Olá, eu sou Raimundo Araújo Gama, sou médico com formação em clínica médica e eu gostaria de reforçar a história e a importância do curso SJT como um preparatório para a carreira em medicina e, obviamente, para algumas especialidades, né, dentro do universo da medicina. Nós temos 20 anos de história. Por aqui passaram mais de 60 mil alunos, com excelentes taxas de aprovação. Nós tivemos orgulho de termos o feedback desses alunos ao longo dessa história, de grandes aprovações na USP, de grandes aprovações na Unicamp, na Unifesp, na Santa Casa aqui de São Paulo, mas também de grandes aprovações em outras instituições fora de São Paulo. Foi assim também na Federal do Rio de Janeiro, na Estadual do Rio de Janeiro, na Federal de Minas, enfim, nós conseguimos abraçar um público, né, que teve um universo em todo o continente, em todo o espaço nacional, ou seja, em todos os estados, trazendo excelentes taxas de aprovação para o SJT. É claro, quando eu falei de continente, eu poderia até ter falado, sim, nós chegamos a ter, né, um espaço também aberto na América Latina, porque nós trabalhamos com Revalida, nós pegamos um público muito grande do Revalida e com excelentes taxas também de aprovação no Revalida. A SJT foi pioneira, sim, né, na abertura de cursos preparatórios, continua sendo pioneira no sentido de manter uma qualidade de ensino que visa não só prepará-los para a prova, mas também prepará-los, né, de forma mais adequada em termos de conhecimento médico. Meu nome é Arthur, eu sou médico formado pela UF, formei aí em 2018. Atualmente sou residente em Radiologia e Diagnóstico por Imagem no Hospital Antônio Pedro, estou no R2 e eu espero que com essa aula eu consiga passar um pouquinho da experiência que eu estou tendo no dia a dia do hospital, um pouquinho com a pegada da radiologia agora, né, junto com a oncologia, que é o tema do curso. Vamos dar continuidade aí a mais uma aula do primeiro curso de Introdução à Oncologia, curso aí feito pela Liga de Oncologia da UF. Primeiramente eu queria agradecer ao Hugo pelo convite e ao pessoal da diretoria e parabenizar eles pelo excelente trabalho que vocês estão fazendo. Na medida que as coisas foram tomando uma proporção, vocês foram correspondendo, então assim, estão de parabéns. Então o pessoal da diretoria, quando veio pedir esse tema para mim, exames de imagem na oncologia, é um tema muito abrangente, que dá muito assunto, daria para se fazer várias aulas, mas eles pediram um direcionamento para o pessoal do ciclo básico, aquela galera ali que está no terceiro, quarto período, que às vezes nem passou pela disciplina de radiologia nem de oncologia. Então a minha proposta dessa aula é o seguinte: eu dar o fundamento, os conceitos mais básicos para vocês, de forma que, na medida que vocês forem avançando no curso e nas disciplinas, os conhecimentos que vocês tenham, vocês edifiquem eles, de forma que consiga construir algo sobre isso. E também fiquei sabendo que tem muita gente de outros cursos, além da medicina, como enfermagem, biologia, odontologia, e junto com isso, pessoas de períodos acima também. Eu espero que essa aula seja de alguma forma proveitosa para vocês, seja para sedimentar conhecimento, como uma revisão, ou até como uma reciclagem, uma renovação de vocês. Então, a proposta da aula é essa. Vamos começar, então. Exames de imagem na oncologia. Então, primeiramente, a gente vai conhecer os exames de imagem, né? Quais são os métodos de imagem que a gente utiliza. Aqui a gente tem uma radiografia, aqui é uma máquina de fazer raio-x, aqui está a ampola e aqui está o filme. Temos aqui um esquema, né? Um desenho esquemático do paciente, nas incidências em PA e perfil. PA porque é póstero anterior, então o raio-x ele incide primeiro na região posterior até anterior, e a gente tem essa imagem. Seguindo, não tinha como não falar da mamografia, que nada mais é do que uma radiografia com especificidades para avaliar a mama. Temos aí a incidência médio-lateral oblíqua, que o paciente fica nesse posicionamento, a gente tem uma visão lateral da mama, pegando aí prega axilar até a prega mamária inferior. E temos a incidência crânio-caudal, que a gente tem uma visão mais de cima da mama. Dando sequência, a ultrassonografia. Temos aqui a máquina de ultrassom, aqui estão os transdutores, eu vou dar uma ampliada para vocês. Aqui temos vários transdutores e para cada um deles, eles têm uma especificidade, têm uma área de estudo de interesse maior e melhor. Então vão ter uma aplicação específica. Aqui temos o transdutor convexo, o linear, o endocavitário e o que faz ecocardiograma.
Vou mostrar aqui alguns exemplos de imagem, não vou entrar no mérito do que estão mostrando, eu só quero que vocês foquem no seguinte, nessa borda superior aqui, reparem que essa aqui tem uma borda romba, é do transdutor convexo. Essa aqui tem uma forma linear, é do transdutor linear. Essa aqui é do endocavitário e essa aqui é do ecocardiograma. Percebam que, de acordo com a ponta deles, é que forma a imagem e o estudo de interesse. Dando sequência, tomografia e ressonância. Pô, Arthur, eu sempre fico confuso quando tem tomografia de crânio ou ressonância de crânio, sempre tem uma dificuldade de diferenciar uma da outra. Calma. Primeiro, eu vou querer saber um negócio básico de vocês. Qual é a tomografia e qual é a ressonância? Qual é a máquina? Pode parecer uma besteira, coisa super básica, mas nenhum professor especificamente me falou isso na época da graduação. Pode ser realmente por parecer bobo, mas a gente chega no final do curso sem nem diferenciar uma máquina. Então aqui, ó, a tomografia ela tem um formato anelar, ela emite radiação ionizante, assim como o raio-x, numa carga muito maior. E a ressonância magnética, ela no forma de tubo, que o paciente fica lá dentro. E demora muito mais tempo para aquisição de imagem, enfim. Fiz um esquema para ilustrar isso, para facilitar vocês a diferenciarem uma máquina da outra. Está aqui, um anel e um tubo. Reparem que o paciente fica dentro do tubo e fica por mais tempo, né? O tempo médio de um exame de ressonância em 30, 40 minutos, às vezes chega até 1 hora. Então, o paciente que é claustrofóbico, ele tem uma contraindicação relativa ao uso desse exame. Arthur, achei péssimo esse esquema seu, sei lá, achei feio. Não tem problema. A gente botei um esqueminha aqui um pouquinho mais bonitinho para vocês verem. Veem aqui que o paciente fica com a cabeça para fora. Coisa interessante também a ser falada. Quando a gente vai ver esses exames, a gente vai ver primeiro no sentido dos pés para a cabeça. Ou seja, o lado direito do paciente vai ser o lado esquerdo da imagem que a gente está vendo. Aqui é a seta que mostra o sentido que a gente veria a imagem. Tá vendo? A gente veria como se tivesse a nossa cabeça aqui, olhando para lá a imagem. Assim como na ressonância. No próximo slide vocês vão entender o que eu estou falando. Vamos lá, continuando. Agora que começa. Rapaz, como é que eu diferencio isso? Tem um halo branco e o parênquima cerebral no meio. Como é que eu diferencio? Vamos com calma. Aqui a gente tem a tomografia com janela para partes ósseas. Quando eu falo janela, é porque o contraste da imagem está voltado para a área de estudo de interesse nosso. Então aqui temos uma tomografia de crânio em corte axial, na janela para osso. Então assim, a gente vê muita fratura, consegue avaliar bem o osso. Essa do meio e essa aqui são com janelas para o parênquima. A diferença dessa daqui do meio para a direita é que essa tem contraste e a do meio não. Repare que a gente consegue ver bem o vasinho corado com contraste e passando o exame isso fica mais evidente. Não vou entrar no mérito de diferenciar as sequências da ressonância, o que é T1, T2, FLAIR. Eu quero só mostrar, dar uma dica que me ajudou muito na graduação a diferenciar essas duas, porque às vezes a gente pode confundir, né? Tem halo branco em volta, enfim. O meu macete que me ajudou muito foi o seguinte, a tomografia, reparem que o que está branco aqui é a calota craniana, é mais espesso, né? Bem mais evidente. Na tomografia é muito boa para ver osso, o osso fica em muita evidência. Na ressonância, esse halo branco aqui, nas 3 sequências que estão aqui, é de gordura, é um sinal de gordura do tecido subcutâneo do paciente, né? Que fica ali logo abaixo da pele. Além disso, o parênquima na tomografia, por mais que a gente consiga ver muita coisa, tem uma definição razoável. Agora reparem na ressonância, como o corte é mais fino, mais delicado de certa forma, você consegue ver muito bem as estruturas. Então é isso. Viu o osso em evidência, viu o que está dentro com uma certa definição, tomografia. Estou vendo a imagem, não estou vendo o osso muito bem em evidência, não achei legal, mas mostra uns cortes mais finos, com mais detalhe, a ressonância. Vocês vão ver ao longo da aula que esse macetinho ajuda muito. Aqui um exemplo da tomografia de abdômen, essa aqui sem contraste, essa com contraste, e as ressonâncias. Reparem aqui, ó, nas 2 tomografias, o corpo vertebral muito em evidência e as costelas também em muita evidência. Na ressonância, já nem tanto. Aqui, ó, dá para ver o corpo vertebral sim, de cores diferentes, mas ele não fica tanto em evidência. E além disso, a gente consegue ver os cortes mais finos dela. Reparem, não sei se vocês repararam, que o fígado está aqui no nosso lado esquerdo.
foi o que eu falei no slide anterior. A gente está vendo o paciente dos pés para a cabeça, como se fosse de baixo para cima. Então, o lado direito do paciente vai ser o lado esquerdo da imagem. E isso é para todos os exames de imagem, tá bom? Dando sequência agora, apresentei as cinco grandes modalidades de exames de imagem. Agora vou começar a construir os conceitos fundamentais da radiologia e, na medida que a gente for avançando, vamos aplicar isso na oncologia também. Então vamos lá. Conceito fundamental, densidades radiológicas. Temos aqui metal, densidade de cálcio, água, gordura e ar. O metal é um branco bem brilhante, né? Bem claro mesmo. O cálcio, densidade cálcica ou de osso, já é um branco não tão brilhante assim. A água ou partes moles, um cinza claro. Gordura, cinza escuro. E o ar, preto. Sempre do mais radiopaco para o mais radiotransparente. Aqui temos uma radiografia de abdômen em AP, em anteroposterior, que eu vou ilustrar para vocês essa sequência aí. Aqui temos a densidade radiopaca de metal, cálcio ou osso, partes moles, mostrando aí o fígado e o músculo. Reparem também que o fígado está no nosso lado esquerdo, mas ao lado direito do paciente. E reparem também que eu botei a setinha exatamente no fígado, eu me atentei a isso, para não marcar a costela, porque aqui a gente consegue diferenciar bem uma da outra. Pode ser sutil, mas aqui consegue ver bem. Já a radiotransparência, né, de gordura, tem aí o tecido subcutâneo do paciente, do abdômen. E o mais radiotransparente, que é preto, que é o ar. É o gás que está aí na alça intestinal, né, na flexura esplênica, ali na transição do colo transverso com o colo descendente. São as densidades radiológicas básicas na radiografia. Nomenclatura radiológica. Então, assim, quando eu for mostrar os exames para vocês e discutir os casos, eu preciso que vocês saibam os termos que a gente está usando para a gente estar falando a mesma língua. Então, separei aqui para vocês a nomenclatura para a gente aprender. Na ultrassonografia, a gente chama de hiperecóico ou hiperecogênico. Isso tem muito a ver com a formação da imagem. Não vou entrar no mérito disso porque dá uma outra aula, mas atentem a isso. É hiperecóico e hiperecogênico. Na tomografia, a gente fala em densidade ou coeficiente de atenuação, né? Atenuação. E na ressonância, a gente fala de intensidade ou sinal. Então, temos aqui branco, exatamente isso. O que é hiperecóico, hiperdenso e hiperintenso? É o que está branco no exame. Isoecóico, isodenso, isointenso, ou sinal intermediário, enfim, é um cinza mais claro, um cinza, e que tem a mesma densidade ou intensidade ou ecogenicidade do parênquima adjacente, do que está na adjacência. Hipoecóico ou hipodenso, ou hipointenso, é um mais escuro. E por último, o que é totalmente preto no ultrassom a gente chama de anecoico, né, que tem ausência de eco. Na tomografia continua sendo hipodenso e na ressonância a gente fala de ausência de sinal. Então temos aí a nomenclatura para vocês dos exames. Vamos seguir. Começando agora já a ver um pouquinho da correlação clínica e oncológica, né? Conceito fundamental, diferenciar nódulo de massa, ter a definição disso é muito importante. Principalmente porque o nódulo, quando você pensa em nódulo, você pode pensar em metástase. Um nódulo maligno, um nódulo benigno. E massa é a lesão fundamental, né, que pressupõe os cânceres, né, a oncologia. Arthur, todo câncer se manifesta como massa? Não. Tem algumas exceções a essa regra. Por exemplo, o adenocarcinoma de crescimento lipídico ele se manifesta como uma consolidação, mas eu não vou ficar falando de exceção. Eu quero que vocês aprendam os conceitos fundamentais. Então vamos lá. O nódulo, lesão ovalada ou arredondada, com densidades variadas, limites parcialmente precisos, medindo até 3 centímetros de diâmetro. É uma bolinha. É uma bolinha. Já a massa é uma lesão sólida ou mista, com densidades variadas, limites definidos, fora de componente anatômico e com 3 ou mais centímetros de diâmetro. Eu desenho para vocês, está péssimo, mas é para ilustrar. Então é isso. O nódulo é uma lesão sólida, né, geralmente sólida, até 3 centímetros, e a massa é uma massa, né, tem essa definição como ser uma lesão maior que 3 centímetros. Uma observaçãozinha tem que chama de micronódulo, que na verdade é um pequeno nódulo de até 3 milímetros, ou 0,3 centímetros. Arthur, quero o esquema do micronódulo. Tá bom, aí ó, uma bolinha pequena, sem problema nenhum. Agora, a partir daqui, eu estou estruturando minha aula nessas 4 grandes perguntas, que a gente vai respondendo e tecendo conceitos em cima delas.
quando a gente pensa na oncologia e no início da investigação diagnóstica, a gente pensa assim, quais situações o diagnóstico de câncer é feito? Quando suspeito de neoplasia, quais são as aplicações do raio-x, mamografia, ultrassom, tomografia e ressonância nas doenças oncológicas? Quando e quais exames de imagem eu peço? Então, assim, são perguntas fundamentais a serem respondidas e eu espero que a gente consiga fundamentar muito bem esses conceitos. Primeiramente, algo que a gente não costuma pensar muito é quais situações o diagnóstico de câncer é feito. Geralmente a gente tende a pensar naquela primeira situação, né, que o paciente sente o sintoma, procura um médico e a gente diagnostica ele. Então é exatamente isso. O paciente vem, sente algum desconforto, tem algum sintoma esquisito, a gente inicia a investigação diagnóstica e temos o diagnóstico. É o mais corriqueiro, né? Mas a gente tem que atentar para outras situações de diagnóstico também. A do rastreio positivo, lembrar sempre, né, do Outubro Rosa no câncer de mama, né, é a campanha, o Novembro Azul para o câncer de próstata e o rastreio do câncer de colo uterino. E além disso, a gente pode fazer o diagnóstico como achado incidental. Por exemplo, esse paciente aqui, a gente tem uma tomografia com janela para o parênquima pulmonar, uma tomografia de tórax em corte axial. O paciente teve algum desconforto respiratório, alguma coisa assim, fizemos a tomografia e a gente vê uma consolidação. Uma consolidação aqui, uma opacidade, né, uma densidade alta, branca, que dentro dela tem um brônquio pérvio que se chama broncograma aéreo. E ao redor dela a gente tem uma densidade um pouco menos forte, né, que a gente chama de densidade de vidro fosco, uma atenuação em vidro fosco. Então, na verdade, temos uma consolidação com broncograma aéreo e na adjacência temos uma densidade de vidro fosco ao redor dela. Esse paciente foi o seguinte, quando a gente faz a tomografia de tórax, a gente corta também o abdômen superior, porque é regra e tem muitas aplicações e o porquê disso. Ao olhar o exame todo, né, não só o pulmão, não só o tórax, a gente tem aqui na parte já do abdômen, reparem que tem um espessamento nodular da adrenal esquerda. Para quem não viu, temos a setinha aqui. Aqui temos a adrenal direita, reparem que ela é em formato de Y, essa é a conformação normal dela. Essa bola aqui adjacente a ela, na verdade, é a veia cava inferior, é um vaso. Então a conformação da adrenal é ser fininha assim, né, com os dois braços em aspecto de Y. E essa aqui é a adrenal esquerda, olha como é que ela está aumentada. Isso aí pode ser maligno, pode ser benigno, é um achado e a gente tem que ser investigado. E aqui está o polo superior do rim direito, aqui temos o baço. Foi feita uma angiotomografia porque das suspeitas para esse paciente era de tromboembolismo pulmonar, né, TEP. Então aqui a gente vê a aorta bem corada, né, o tronco celíaco aqui saindo, e tem um realce heterogêneo desse nódulo aqui. Acabou que a gente prosseguiu a investigação, fizemos uma ressonância e concluiu que era um adenoma, um nódulo benigno. Então temos aí outra situação. Quando que eu suspeito de neoplasia? Agora o slide vai ter um pouquinho mais de coisa escrita, porque a gente vai começar um pouquinho da clínica, né? Então, importante, para eu suspeitar de neoplasia, eu tenho que me atentar aos dados clínicos do paciente, ao histórico familiar, os hábitos e estilo de vida, principalmente me atentar aos fatores de risco, tabagismo, etilismo, histórico de infecções, por exemplo, o HPV, né? Ele tem relação com câncer de colo uterino, as hepatites B e C tem relação com o hepatocarcinoma, o HIV com o sarcoma de Kaposi e por aí vai. Temos que atentar a todas essas informações. Conceito fundamental na oncologia, síndrome consumptiva, que já deve ter sido falado em outras aulas, mas é preciso falar isso, né? Temos uma perda ponderal involuntária do paciente, chega a perder 10% ou mais do peso corporal dele no período de 6 a 12 meses. O paciente perde muito o tecido subcutâneo dele, chega até a perder um pouco de massa muscular, massa magra, o paciente fica bem consumido. E além disso, temos esse conceito, ele possui relação com câncer, com doenças infecciosas crônicas, como tuberculose, HIV, doenças inflamatórias crônicas, como doença de Crohn, retocolite ulcerativa, tem relação com insuficiência cardíaca congestiva, doença renal crônica. Arthur, síndrome consumptiva tem muita coisa. Por que eu tenho que pensar especificamente em câncer? Exatamente por isso aqui. Ó. Ele está presente em cerca de 80% dos pacientes oncológicos. É um sinal de gravidade. Então, é extremamente importante a gente se atentar a isso na história clínica.
quadro clínico do paciente, eu separei os sintomas da síndrome consumptiva, vocês vão entender um pouquinho mais para frente por quê. Síndrome consumptiva não deixa de ser um sintoma do paciente. Então, quando que a gente suspeita de neoplasia, né? De todas essas informações aí que a gente tem essa resposta. O paciente vai ter o sintoma, associado ou não à síndrome consumptiva, a gente vai avaliar os fatores de risco dele e ver o histórico familiar. O sintoma é importante pelo seguinte, ele geralmente, né, tem uma evolução mais crônica, mais arrastada, né, O paciente oncológico tem um quadro de evolução de mais tempo, entendeu? É diferente de uma infecção que tem um quadro agudo, mais fulminante. Além disso, o sintoma direciona o sistema orgânico. Por exemplo, um paciente que tem hematúria, que é a urina com sangue, tabagista, com histórico familiar de câncer, a gente vai pensar num tumor de bexiga. A gente não vai pensar num câncer de pulmão ou enfim, câncer de mama. Então, é muito importante se atentar a esse sintoma. Agora, quais as aplicações dos exames de imagem nas doenças oncológicas? Esse slide, eu confesso que é o pior slide que eu montei para vocês, porque tem muita informação e ainda assim eu não consegui colocar todas as informações para vocês. Não consegui resumir tudo, mas eu tentei colocar os pontos mais importantes. Vamos lá. O raio-x, pelo baixo custo e alta disponibilidade dele, né, ele sempre vai iniciar a investigação diagnóstica, ele avalia as complicações, ele tem relativa boa sensibilidade para ver algumas complicações, como derrame pleural, fraturas. E no final de cada frase eu botei principalmente o sistema orgânico que ele consegue ver um pouco melhor. No caso do raio-x, é o tórax e o sistema ósseo articular. Mas ele pode ver qualquer outra coisa, a gente pode radiografar qualquer parte do corpo. A mamografia no rastreio e diagnóstico para o câncer de mama. Lembrando que a mamografia não é só para rastreio, ela é para diagnóstico também. Uma paciente que não precisa nem estar na faixa etária do rastreio, né? Que é de 50 anos até os 69. Você examinou o paciente, ela se examinou de alguma forma e notou um nódulo. Ela tem 30 anos. Cabe pedir uma mamografia. Tem suas aplicações, sim. Ultrassonografia, também, assim como o raio-x, né, pelo baixo custo e pela alta disponibilidade, ele inicia a investigação diagnóstica, ele serve de rastreio e acompanhamento de nódulos de metástase, principalmente em pacientes com hepatite B, C, com câncer de cólon, câncer de mama. Ele avalia complicações como derrame pleural, derrame pericárdico, ascite. Serve para guiar procedimentos, então se a gente quer drenar uma coleção, quer fazer uma biópsia, o ultrassom serve para guiar o procedimento, para que seja feito da maneira mais segura. Na pediatria é importante, porque a tomografia ela tem muita radiação ionizante, e isso na criança é um perigo. Então, em muitos casos na pediatria, o ultrassom tem sua aplicabilidade sim, para investigar um paciente oncológico da pediatria. Avalia muito bem vias biliares, sistema urinário e ginecológico. Por exemplo, um câncer de endométrio. A investigação inicial vai ser um ultrassom transvaginal para paciente. Tomografia. Dei um destaque um pouco maior para a tomografia, mesmo que não tenha nenhum exame de imagem melhor, mas é porque nos pacientes oncológicos a tomografia é o que mais recorrente, é mais feita de uma maneira recorrente, entendeu? Eu vou mostrar por que isso. As aplicações dela servem para diagnóstico, estadiamento, acompanhamento de nódulos, avalia complicações como derrame pleural, ascite, derrame pericárdico, tromboembolismo pulmonar, AVC, guia procedimentos também, assim como ultrassom, avaliação de respostas de quimioterapia e radioterapia, isso é importantíssimo, e eu botei entre aspas tórax, abdômen e pelve, porque essa é a tomografia de estadiamento ou reestadiamento que mais é pedida para os pacientes. Avalia muito bem em questão das metástases, do tamanho da massa, se ela diminuiu ou não, se avalia muito bem a resposta do tratamento do paciente oncológico. E a ressonância ela é um pouco mais cara, menos disponível, mas tem muita aplicabilidade no paciente oncológico também. Ela complementa a investigação diagnóstica no câncer de mama, por exemplo, serve como follow-up de várias doenças oncológicas, pesquisa focos de metástase pela sequência de difusão, que é uma sequência que eu nem mostrei para vocês, muito boa para ver tumores do sistema nervoso central. Geralmente, se tem um paciente com câncer no cérebro, né? A gente inicia a investigação com a tomografia e possivelmente vai passar para a ressonância, exatamente porque ela tem aqueles detalhes, né? É um detalhe anatômico mais fino, então a gente consegue ver muito bem a relação da massa com o que está invadindo, com as estruturas adjacentes. Sistema osteoarticular.
avalia muito bem a parte da pelve, né? Câncer de próstata, reto, urinário e ginecológico. Arthur, lista enorme, enfim, tentei separar para vocês, mas vamos tentar tirar mais o conceito daquela listagem toda, né? Então eu preferi mais essa pergunta, qual o papel da radiologia nas doenças oncológicas, né? Resumidamente, é isso, diagnóstico, rastreio, infecção, estadiamento ou reestadiamento, direciona tratamento, avalia a resposta, dá o prognóstico do paciente, avalia complicações e é presente na avaliação da doença recorrente. Então, os conceitos aí por trás das especificidades que eu mostrei para vocês no slide anterior. Uma observação importante, o diagnóstico final, né, assim, o que vai ditar o tratamento, principalmente do paciente oncológico, é o histopatológico. Claro que os exames de imagem direcionam muito, principalmente nos tumores do sistema nervoso central, o radiologista pode dar até a sugestão do diagnóstico histopatológico, mas o diagnóstico final é deles. Agora vamos lá, quando e quais exames de imagem eu peço? Então, assim, temos que partir sempre do exame mais barato e acessível, indo para o mais caro e menos acessível, partindo, né, escalonando esses exames. O sistema orgânico vai direcionar o exame, então é aquilo, o paciente está com tosse, pô, quero avaliar o pulmão. Qual exame é bom para ver pulmão? Raio-X, tomografia. Pô, quero ver mais abdômen, um abdômen superior, veias biliares. Pô, um ultrassom de veias biliares. E talvez complementar com uma ressonância. Isso vocês vão aprendendo com a vivência clínica, né? Você precisa saber também se o exame que você quer é diagnóstico, para rastreio ou estadiamento. Para cada um deles, às vezes, você vai ter um exame diferente a ser pedido. De acordo com o tipo de câncer também. Então, aqui um desenho esquemático, né, do aumento da complexidade de acordo com os recursos. Então, temos a clínica aqui, né, a discussão clínica do paciente é muito importante para direcionar a investigação diagnóstica. Passamos aí pelo ultrassom, pela tomografia e pela ressonância. Aqui no ultrassom poderia ser perfeitamente um raio-x também, né? Como exame de menor complexidade. Nesse caso aqui, tem um ultrassom transretal para avaliação do câncer de reto. Aqui a tomografia de pelve e aqui a ressonância de pelve. Atentem de novo o que eu falei para vocês. Tem um exame aqui, eu vejo que tem um corte mais fino, uma anatomia interessante, não vejo muito bem o osso. E já aqui na tomografia, olha o osso aqui, ó. É o ramo isquiopubiano aqui, cabeça do fêmur. Falei para vocês que essa regrinha ajuda. Então vamos agora para os casos, né? Todos os casos que eu separei aqui são de pacientes que passaram pelo Antônio Pedro. Vamos botar em prática, né? Todos os conceitos que a gente aprendeu agora. Então vamos lá. Paciente do sexo masculino, 73 anos, hipertenso, tabagista, apresentando tosse produtiva com escarro serossanguinolento, emagrecimento há 6 meses e febre há 5 dias. Pai faleceu por câncer de cólon e mãe por câncer de mama. Vamos lá. Temos a tosse, que é o sistema, né? Vai direcionar a gente, já dá uma pista. Temos o emagrecimento, lembrar da perda ponderal, né? da síndrome consumptiva do paciente muito presente no paciente oncológico. Fator de risco, tabagismo. E a história familiar positiva para câncer. Então, iniciando a investigação diagnóstica, pedimos uma radiografia de tórax. Nesse caso aqui é uma radiografia em AP, em antero-posterior, porque o paciente estava deitado. A gente consegue ver algumas coisas, né? Temos aqui uma massa ovalada com densidade de partes moles, limites muito bem definidos, ocupando o terço inferior do hemitórax direito. Arthur, eu não consegui ver direito, eu janelei um pouquinho esse raio-x para vocês verem melhor ainda. Escureci mais a imagem e reparem que tem um infiltrado logo acima, né, dessa massa, que já daria para ver na primeira radiografia. Tem como se fossem umas traves densas, um aspecto fibrotelectásico, enfim. E para os que têm mais atenção, os que notaram, temos um pequeno nódulozinho aqui. A massa bem delimitada, e para quem não viu o nódulo, está aí. Vamos prosseguir a investigação diagnóstica do paciente, pedir uma tomografia de tórax. Então agora eu vou passar o exame com vocês. Pense como se estivesse no hospital pedindo um parecer da radiologia, discutir um exame de imagem comigo. Vamos passar esse exame junto e vamos ver o que a gente vai vendo. Temos aqui a tomografia
em corte axial, voltada para o parênquima pulmonar. Estamos vendo do ápice do pulmão em direção à base. A gente vê já bolhas de enfisema paraseptal, né? Bolhas paraseptais. Já vemos um pequeno nódulo ali no pulmão esquerdo, que passou aqui. Começando a ter uns pequenos nódulos com densidade, com atenuação em vidro fosco, alguns escavados. Aqui, ó, tem um buraquinho neles, então são pequenos nódulos escavados. Mais enfisema, lembrando que o paciente é tabagista, então a correlação clínico-radiológica está batendo aí. Opa, perdão, vou acelerar aqui. Vamos descendo o exame, muito efisema. Aqui temos um infiltrado que a gente viu no raio-x, já fazendo uma consolidação, mas tem um aspecto mais retrátil, tem faixas de atelectasia subsegmentar associadas, então isso aí possivelmente é uma atelectasia. E a gente vai ver a massa aqui no lobo médio. No lobo médio do pulmão direito. Pequeno derrame pleural à direita. E às vezes até um espessamentozinho dos septos interlobulares, enfim. Chama a atenção também alguns nódulos na base do pulmão esquerdo. Vocês vão ver aqui. Vou mostrar para vocês. Aqui, ó, um nódulinho, outro nódulo. Esse aqui até faz um artefatozinho de imagem. Pode ser possivelmente cálcico. A gente vai confirmar isso na janela de mediastino. Beleza. Então, já vendo a janela do parênquima, o que a gente vê? Bolhas paraseptais, uma massa com densidade de partes moles, nódulos, múltiplos nódulos de tamanhos variados e um nódulo cálcico. Uma coisa também, daria para a gente dizer no raio-x que essa massa está no lobo médio? Daria. Daria para a gente sugerir. Reparem que a cúpula diafragmática está bem delimitada. A massa não borra essa cúpula diafragmática. Então é porque ela está no lobo médio do pulmão direito. Ela está mais anteriorizada, ela não está no lobo inferior. Dá para a gente inferir sim só com essa radiografia. Se tivesse uma incidência em perfil, daria para falar melhor ainda. Agora temos a tomografia em corte axial com janela para o mediastino. Vamos lá, já vi algumas calcificações vasculares. O paciente é tabagista também, então isso bate. Temos um derrame pleural à direita. Reparem na quantidade de calcificação coronariana que esse paciente tem. Fator de risco importante. E aqui temos a massa. Temos aqui a massa com densidade de partes moles, heterogênea, muito bem definida no lobo médio. Vão surgir alguns pequenos nódulos aqui. Esse principalmente é cálcico. Quando o nódulo é cálcico quando o nódulo é cálcico e pequeno, geralmente é inespecífico, não chama atenção. O problema desse paciente são os nódulos com densidade de partes moles que a gente viu, que são pequenos. Isso pode corresponder à metástase. Temos o derrame pleural aqui à direita. E seguindo, pegando o abdômen superior, né, que o tórax, a gente vê também um espessamento nodular da adrenal esquerda. Nesse contexto, a gente vai pensar numa metástase também. Não é incomum paciente com câncer fazer metástase para adrenal. Temos aí o exame agora na janela do mediastino com contraste. Reparem que os vasos estão corados, né, estão hiperdensos. No paciente oncológico é muito importante a tomografia com contraste, porque a gente dá uma delimitação anatômica melhor para a gente, avalia melhor o estudo da massa. É importantíssimo que seja pedido com contraste. Seguindo aqui, veremos a massa aqui, ó, com um realce heterogêneo pelo meio de contraste. Reparem, o realce fica até um pouquinho mais periférico e essa massa ela tem um centro hipodenso, que a gente chama correspondente a um centro de degeneração necrótica ou degeneração cística. Corresponde à necrose mesmo da massa. A massa tem muitos fatores inflamatórios associados, citocinas, e acaba necrosando no centro.
O paciente tinha um sintoma de descarro serossanguinolento. Possivelmente essa massa tem contato com algum brônquio, a massa necrosou, o paciente tossiu e saiu essa secreção, possivelmente relacionada a essa massa. Derrame pleural do lado da lesão, e aqui a gente pega o abdômen superior. Beleza. Facilitando para vocês agora, tudo que a gente viu, sedimentar esse conhecimento. Temos aqui as 3 tomografias, parênquima pulmonar, mediastino sem contraste, mediastino com contraste. Olha a diferença, aqui o coração está bem branco, a aorta branca, é por causa do contraste aqui. E a gente vê o padrão de realce da massa, vê que é um realce heterogêneo, que tem um centro necrótico dentro, é importantíssimo. Facilitar a anatomia para vocês, porque às vezes no corte axial, Arthur, é difícil eu me localizar espacialmente nesse corte, não tem problema. Na tomografia e na ressonância, a gente consegue fazer reconstrução em outros planos para nos ajudar. Temos o corte coronal, aqui em cima, e o corte sagital. Reparem que ele está no pulmão direito, sim, no lobo médio. Arthur, não estou muito convencido. Não tem problema, a gente joga a janela para o parênquima pulmonar. Temos a massa aqui anteriorizada no hemitórax direito do paciente. Essa aqui é como se fosse até a radiografia, né, que é o contrário também. É o lado direito do paciente, é o lado esquerdo da imagem. E para facilitar mais ainda, agora a gente tem um corte sagital aqui em evidência. Aqui a cissura oblíqua, separando, delimitando o lobo inferior. A cissura horizontal, separando o lobo médio do superior. E aqui no lobo médio temos a massa aqui ocupando, né? Reparem que tem um aspecto retrátil adjacente. E aqui tem uma linhazinha para nos delimitar isso. Lembrando do nódulo. Aqui, ó, esse nódulinho aqui é esse aqui da tomografia. É densidade cálcica de aspecto inespecífico, não me chama muita atenção. É diferente dos outros que têm densidade de partes moles, que são metástases. Para facilitar para vocês, aí no corte coronal, provei para vocês, né, que a gente consegue ver. Para quem não viu ainda, tá aí o esquema. E outro aqui no corte sagital, para a gente se guiar. Dando sequência nos casos, esse eu botei 1.5 porque é o mesmo paciente. Agora, reparem aqui, né, sexo masculino, 73 anos, em acompanhamento com oncologia por adenocarcinoma de pulmão, apresentou cefaleia, vômitos e rebaixamento do nível de consciência. Então aqui, ó, cefaleia, vômito, rebaixamento do nível de consciência, a gente vai pensar agora na cabeça, no crânio, né? Possivelmente é algo relacionado a isso. Arthur, poderia ser um AVC? Com essa clínica, difícil, mas paciente idoso, tabagista, isso aí pode até entrar no diagnóstico diferencial, não seria de todo absurdo. No crânio, o raio-x ele é muito limitado, então geralmente não tem escapatória. A gente inicia a investigação diagnóstica do crânio com a tomografia computadorizada. Vamos ver o exame aqui. Temos a tomografia em corte axial para o parênquima cerebral, vindo do ápice, né, da cabeça. Temos aí um pouquinho de acentuação dos sulcos e giros pela idade, os ventrículos laterais centrados, simétricos. Na medida que a gente vai baixando o exame, a gente vê essa imagem aqui. É uma imagem meio mal delimitada, tem um aspecto meio nodular, meio esquisito. Tem uma hipodensidade na adjacência dessa lesão, que pode corresponder a um edema, localizado no hemisfério cerebelar esquerdo. Vamos complementar a investigação diagnóstica com a tomografia com contraste. Agora a gente está vendo de baixo para cima. Reparem o realce anelar dessa lesão agora. O contraste delimitou muito bem, é um nódulo hipervascular. É uma formação expansiva hipervascular, limites bem definidos, localizado no hemisfério cerebelar esquerdo, com um importante edema perilesional adjacente. Aqui essa hipodensidade corresponde ao edema. E dando sequência aqui no exame, a gente vê que dá para ver os vasos muito bem, né, por conta do contraste, diferente do exame sem contraste. Beleza, então é um paciente com câncer de pulmão que teve uma metástase para o cerebelo. Facilitando para vocês, crânio sem contraste, crânio com contraste, como o realce anelar é importante, delimita bem a lesão. Facilitando a anatomia, no corte axial não consegui ver que era no hemisfério cerebelar esquerdo, não achei que estava muito baixo, não tem problema. O corte sagital mostra para a gente que ele está mais inferior, o corte coronal mostra que ele está à esquerda.
Caso 2 e o último caso aqui para vocês, também do Antônio Pedro. Paciente do sexo feminino, 60 anos, notou um nódulo palpável na mama direita em 2016. Foi diagnosticado com carcinoma de mama e, como tratamento, realizou mastectomia total, esvaziamento axilar, químio e radioterapias. Solicitada a tomografia de tórax, abdômen e pélvico com contraste para estadiamento em 2019. Então, essa situação já é um pouco diferente daquela do paciente. Essa paciente já veio para a gente com um diagnóstico de câncer e foi pedindo uma tomografia para reestadiamento. Aqui lembrando da mamografia, né? Lembram quais são as incidências? Médio lateral oblíqua e crânio caudal. A gente vê uma formação expansiva, né? Um nódulo na mama, né, direita, com margem irregular, uma densidade de partes moles, limites esbatidos. Já aí no ultrassom, esses exames foram na época, né, da investigação diagnóstica dela em 2016. Então, aqui o ultrassom, repara, né, no transitor linear, a gente vê o nódulo, né, heterogêneo, predominantemente hipoecóico, com um discreto reforço acústico posterior, medindo mais de 5 centímetros, então, na verdade, nem é um nódulo, já pode configurar como massa. Ok, aqui o ultrassom. Vamos ver como é que está a tomografia de estadiamento dela. Temos aí a tomografia em corte axial para o parênquima pulmonar. Aqui a gente já começa a reparar, olha a quantidade de nódulos que a gente vê nessa paciente. Infelizmente, está com muita metástase para o pulmão. Nódulos de tamanhos variados, com densidade de partes moles, limites bem definidos, alguns confluentes, como nesse caso aqui, alguns confluentes, chegando até a configurar a massa. E assim, os tamanhos variados é pelo princípio do seguinte: a metástase, as metástases elas têm tempo de crescimento diferente, naturalmente. Então, isso aí vai se expressar no exame tomográfico. Então, quando você tem múltiplos nódulos distribuídos difusamente em ambos os pulmões, tamanhos variados, pensar no diagnóstico de metástase. Conceito interessante também para a gente ver aqui, Arthur, como é que eu diferencio o nódulo de vaso? Porque nessa janela aqui o vaso fica branco, fica hiperdenso. Então tenho duas dicas importantes para vocês. O vaso, né? Geralmente ele vem do hilo mais calibroso e ele vai se ramificando nas periferias. Quando você tem um ponto branco, né, muito grande, mais na periferia, possivelmente é um nódulo, né? Você não tem como você ter um vaso tão calibroso assim na periferia. E outra coisa importante é que o movimento do exame permite que a gente repare no seguinte: o nódulo ele pipoca, ele aparece e some do exame. Por exemplo, esse nódulo aqui, ó, vários nódulos aparecendo e sumindo. O vaso ele vai se ramificando, então ele vai seguindo. Então a gente consegue diferenciar um nódulo do vaso na tomografia dessa forma. Temos aí a tomografia para a janela de mediastino. Reparem que a gente vê os nódulos com densidade de partes moles, não são cálcicos. Derrame pleural à direita. Indo para a parte do abdômen, reparem, olha o tamanho do fígado, o lobo esquerdo do fígado aumentado, o fígado com contornos lobulados, à custa de múltiplos nódulos. Então, além da metástase pulmonar, essa paciente também tem metástase hepática. Coluna vertebral, reparem que tem uma lesão lítica na coluna na vértebra. Possivelmente um implante também ósseo. Outra na coluna aqui. É isso. Seguindo, a importância do contraste. Vaso branco por conta do contraste. Vendo um pouquinho o realce, né, de alguns nódulos até tem um realcezinho. Importante principalmente para o abdômen. Olha só como é que fica bem mais evidente os nódulos no fígado. Bem mais evidentes os nódulos. Aí, além disso, a paciente tem uma escoliose também, além disso tudo. Facilitando para vocês, a tomografia aqui na janela para o mediastino, com contraste, a gente vê, né, já os nódulos com densidade de partes moles, confluindo, e aqui para o parênquima, janela para o parênquima.
Separei evolutivamente as radiografias dela, porque eu achei interessante a evolução que isso tomou. Essa radiografia foi feita em 2017. Pô, Arthur, radiografia normal para mim. Não tá normal, porque você só tá olhando o pulmão, né? Reparem que ela tem a escoliose, importante, e ela já é mastectomizada à direita. Reparem que aqui tem a sombra mamária esquerda e ela tem uma mastectomia à direita. Essa radiografia foi feita em 2018. Reparem agora que à direita, além da mastectomia, tem um derrame pleural aqui. Temos uma obliteração do seio costofrênico lateral direito. Seio costofrênico, costo, vem de costela, frênico da cúpula diafragmática, cúpula frênica. O seio costofrênico esquerdo está aqui agudo, está bem angulado, não tem nada aqui. À direita ele é obliterado. Dá até para delimitar bem o pulmão aqui, né? O pulmão direito já tem uma pequena redução volumétrica por conta do derrame pleural. No perfil, a gente vê o seio costofrênico posterior obliterado também, por derrame pleural. Essa aqui tem até o nome de parábola de Damoiseau, né? Um epônimo para derrame pleural. E em 2019, olha só, o derrame pleural volumoso agora já aumentou bastante e os múltiplos nódulos. Aqui está a correlação do raio-x com a tomografia que a gente acabou de ver. E evolutivamente para vocês compararem. Olha que evolução infeliz, trágica dessa paciente. Múltiplos nódulos, metástase para pulmão, fígado, osso. Um desfecho clínico desfavorável, feito, né, no reestadiamento dessa paciente. Então, gente, é isso. Eu espero aí que a gente tenha construído esse fundamento para vocês, né, e que tenham gostado da aula. Queria agradecer a todo mundo e aqui está o contato para quem tiver alguma dúvida, alguma sugestão, um feedback da aula, seria bacana também. Obrigado, gente. Valeu.